A Zona da Mata estende-se do estado do Rio Grande do Norte ao sul do estado da Bahia. Pessoal, aqui nós temos a chamada localização geral, tá bom? Localização geral. Essa localização é importante você entender, porque essa localização ela vai estar realmente voltada aqui para um desenvolvimento territorial e de formação regional. Ou seja, numa faixa litorânea de até 200 metros de largura, ou seja, de extensão, foi o primeiro local do Brasil a ser povoado. Olha essa afirmativa aqui, ó, ou a chamada Zona da Mata. Zona da Mata. E quando nós falamos primeiro local do Brasil a ser povoado, nós estamos falando do fator colonização. Colonização. Tudo bem? Vamos lá? Vamos prosseguir? Vamos nessa, vamos ver as características gerais aqui, ó. A zona da mata é a sub-região, eu quero que você atente para esse nome aqui, eu vou explicar já já por quê. De maior importância econômica no complexo nordestino. Eu quero que você dê uma ênfase nessa parte aqui, ó, e coloque um importante. Por quê, Tiago? Um importante aqui. A zona da mata é a sub-região. Olha o termo prefixo aqui, ó. Sub-região. Vou colocar uma atenção aqui. A banca pode colocar, tirar esse termo sub-região e colocar o termo região de maior importância. No caso, se a banca CESP colocar, vai estar errado. Por quê? Porque zona da mata não é região, é sub-região. É uma área que faz parte de uma divisão de complexos sub-regionais do território nordestino, tá bom? Embora apresente um grande potencial produtivo, sua economia ainda está baseada na tradicional cultura da cana-de-açúcar, em paralelo com as modernas usinas de álcool. Outra importante informação aqui para você. Olha só, deixa eu colocar aqui. Outra informação importantíssima. Por que, Tiago, essa informação é tão importante? Olha só, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, principal cultivo litorâneo. Aqui, ó, litoral. A cana-de-açúcar foi responsável por grande parte do desenvolvimento do território litorâneo, aonde se tornou e ainda é a principal formação econômica local. E está tipicamente ligada às modernas usinas de álcool e de açúcar. O trabalho nos latifúndios, olha os termos aqui, ó, tradicionais monocultores de cana, fumo e cacau, se traduz em uma atividade de demanda, em sua maioria, mão de obra não qualificada e temporária, sem estímulo ao desenvolvimento de capitais humano e social. Aqui nós temos um grande problema. São formados aqui pelas grandes propriedades, grandes propriedades agrícolas. Essas grandes propriedades agrícolas, elas são chamadas de latifúndios. E geralmente esses latifúndios, eles são formados por monocultores, apenas um cultivo agrícola, que não possui tanta mecanização, que não possui tanta mão de obra, mas que geralmente desenvolvem determinados cultivos voltados exatamente para um tipo de comércio, que é o comércio local ou a demanda comercial regional. Durante os períodos de crise no setor, há grande aumento de taxas de desemprego. Dá uma ênfase aqui, ó, e dá um importante. Um grande aumento da taxa de desemprego, causando um impacto negativo nas condições de vida da população. A diversificação agrícola, a complementar a cana-de-açúcar, vem surgindo em várias localidades, buscando contribuir para uma economia sólida. Outras culturas que aí aparecem são as de frutas tropicais, como a do coco da Bahia, a do caju, manga e mamão. Olha só, produtividades. Produtividades, tudo bem? Então, muito cuidado com essa questão da cana-de-açúcar, com a produtividade agrícola. Lembrando que a agricultura do território, ela é tipicamente voltada para a base monocultora. E quando se fala de monocultura, nós estamos tratando de latifúndios. Entenda a diferença entre latifúndio e minifúndio. Os latifúndios são grandes propriedades agrícolas e geralmente são subsistentes, geralmente ou tipicamente familiar.
produtiva aí em pequena escala. Já os minifúndios, eles são propriedades de alta tecnologia, são formadas aí de uma alta em uma grande intensidade produtiva, né? Geralmente são comerciais, são destinadas ao mercado externo e por aí nós vamos desenvolvendo. Vamos falar um pouco sobre os recursos naturais e atividade industrial, lembrando, pessoal, que essas atividades aqui, elas são voltadas para o chamado setor secundário. Aonde o setor secundário nós vamos ter a chamada indústria e a base industrial. Observa aqui, pessoal, a formação dos barris de petróleo e a baixa na produtividade petrolífera. O petróleo é a principal atividade industrial de extração do território nordestino. É uma das principais características econômicas regionais, aonde a sua exploração ela é voltada para reservatórios, principalmente nas áreas litorâneas. Lembrem-se aqui, ó, coloquem aí um importante nesta data aqui, ó, 1968. Coloca um importante aí, ó. E aí nós temos a Bacia de Sergipe, olha só, situados nas águas litorâneas. Nos anos seguintes, com o aumento da atividade, não só a costa de Sergipe, mas nas de Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, a Petrobras decidiu desenvolver projetos próprios de plataforma que atendessem às características de desenvolvimento da região. Aqui nós temos o processo da evolução industrial. Essa evolução industrial vai formar o processo de desenvolvimento regional. Lembram dos chamados royalties do petróleo, que são os investimentos para áreas de educação, saúde, infraestrutura? Pois bem, nós temos aí os recursos naturais abundantes no território e que podem ser utilizados como base de extratividade econômica. O Complexo do Nordeste está entre as principais áreas de reservas de petróleo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei essas três que são as principais e eu quero que você dê uma ênfase e coloque um importante para que você entenda, ó, duas no estado da Bahia e uma no estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Lembrem-se que nós temos no Agreste três dos principais estados que formam o chamado PIB regional. O que seria o PIB? Vamos dar uma ênfase aqui, ó. Olha o PIB aqui, ó. Nós chamamos de produto interno, produto interno bruto. Olha só, o produto interno bruto nós vamos ter o estado do Ceará como aquele que mais contribui, em segundo Pernambuco e em terceiro Bahia, tá bom? Nós temos aqui o Agreste, que é uma área, pessoal, chamada de faixa de transição entre o litoral e o sertão. Observe aqui, ó, essa base do Agreste, nós temos as duas principais cidades do Agreste. Nós vamos ter aqui nós vamos ter a Campina Grande, que é uma das principais cidades do território do Agreste, nordestino, tá? Na região do Agreste predominam os minifúndios e vejam que aqui nós já vamos observando a questão da tecnologia e da diminuição desses incentivos governamentais. Os minifúndios nós conhecemos como pequenas propriedades agrícolas. Pequenas propriedades agrícolas. Geralmente, onde a atividade econômica mais importante é a produção de gêneros alimentícios sobre a forma de policultura. Para você que esqueceu o que seria o termo policultura, a policultura são vários cultivos agrícolas e vários produtos, aliada à chamada pecuária leiteira. Dessa forma, o Agreste assumiu desde a ocupação europeia o papel de fornecedor de gêneros alimentícios para a zona da mata. Coloca um importante aqui, ó, para a zona da mata, por quê? Porque aqui nós vamos ter uma informação primordial, aonde a banca ela pode perguntar qual é a região de maior importância em relação à zona da mata. Nós temos aqui o Agreste Nordestino, que é um grande fornecedor, aonde as atividades elas vão se adaptar às condições da seca, porque o Agreste também apresenta altos índices de seca.
tá bom? Mantendo essa característica até os nossos dias. Suas principais produções são o milho, o algodão, o agave, que nós chamamos aí de sisal, o arroz, o feijão, a mandioca, o café, as frutas tropicais, o leite e os derivados. Lembrando que o Agreste é uma área que está relacionado ao índice de chuva também, mas que apresenta um alto percentual de seca, não por causa da chuva, mas por causa da umidade devido às elevações, devido à altitude. Aqui nós temos a produção de barris de petróleo. Vejam que a produção ela tem diminuído, mas que no caso a produção diminuído, mas nós temos aí o incremento do nivelamento econômico. Quem vai normatizar toda essa base de produção aqui, relacionado ao mundo, é a chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Vamos colocar aqui, ó, Organização dos países exportadores de petróleo, tá bom? Quem vai normatizar. Aqui eu coloquei algumas dicas gerais de uma cruzadinha que eu fiz. Eu não lembro se eu coloquei na apostila de vocês, mas fica aí para que você veja algumas curiosidades relacionadas ao território nordestino. Olha só, veja bem, bora lá. A Zona da Mata. Cadê o cursor? Tá aqui. Olha a zona da mata, ó. Sub-região mais populosa. Os açudes, ó, são construídos para amenizar os efeitos da seca. Os gaúchos, ó, introduziram a soja no meio norte. O caju, uma das frutas tropicais cultivadas no Nordeste. O cacau, e aí você vai lendo, são curiosidades sobre o território, que é sempre bom você entender. Como, por exemplo, aqui, ó, a economia do sertão se baseia na agropecuária. Entendeu? Salvador, maior cidade da Zona da Mata. Bovino, ó, principal tipo de gado criado no sertão. O babaçu, uma das plantas utilizadas na extração do vegetal do Nordeste. O arroz, um dos produtos agrícolas cultivados nas margens dos rios no Maranhão. Então você vai lendo aí, você vai vendo algumas características interessantes que o território nordestino apresenta, tá? O sertão nordestino, galera, é um sertão que apresenta os menores índices pluviométricos do país. Apresenta problemas de seca, problemas relacionados aí à estiagem que pode ir de 6 a 11 meses, aí nós chamamos de estiagem prolongada. Mas o que nós temos que entender relacionado ao processo econômico é que toda essa região, ela é adaptativa, ela é um território que se adapta às condições e a partir daí, esse fenômeno da estiagem começa a se tornar uma solução, onde nós temos produtos e espécies animais que podem se adaptar a essas condições e gerar um processo de desenvolvimento local. Vamos lá? Vamos pegar aqui os nossos pontos? Olha só, os cultivos tradicionais do algodão, no caso do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, o caso do tabaco, o caju, ainda continuam se destacando, especialmente no sertão dos estados de onde? Do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco e Piauí. Coloca um importante aí nesta margem, aonde você tem os principais produtos, o algodão, o tabaco e o caju, que ainda constituem essas áreas de produção. O cultivo do algodão arbóreo e o algodão herbáceo. Aqui está relacionado ao cultivo permanente e ao cultivo temporário. Muito cuidado. Aqui, no caso, apresenta sim uma área de chuva e a outra em estação seca. O estado da Bahia é o maior produtor desse tipo de algodão. O algodão herbáceo, que é um algodão temporário de terras secas, e o algodão arbóreo, que é permanente de áreas onde possuem um alto índice de umidade. Tudo bem? Sabe-se que na maior parte do sertão predomina a agricultura de subsistência familiar. Coloque aí, galera, o importante também, ó, cultivo familiar. Esse cultivo familiar ele é chamado de subsistência, aonde nós temos uma baixa proporção tecnologia, o mercado ele é interno, muito prejudicada pelo processo de estiagem. E aí vem a pergunta, Tiago, o processo de estiagem é um mal no Nordeste? Galera, vai depender da forma na qual você está tratando. O Nordeste brasileiro apresenta sim o fenômeno da estiagem. O problema é como o homem está inserido em meio a esse fenômeno.
Porém, costuma-se esquecer que ela está associada tradicionalmente à pecuária extensiva e do gado bovino e caprino. Essa pecuária extensiva é praticamente a mesma coisa que a agricultura familiar. A grande sina dele é a baixa mecanização e o baixo investimento. A pecuária destaca-se nos estados da Bahia, do Ceará e Pernambuco, cujo tipo predominante é o de corte, ou seja, destina-se ao uso da carne do rebanho. Vamos para a nossa última região, a região do meio norte. Aqui no nosso PDF nós temos um conteúdo vasto e enorme para você dar aquela velha estudada e você dar aquele panorama geral no conteúdo relacionado às regiões, às sub-regiões nordestinas. Também conhecida como Zona dos Cocais, não esquece aí, ó, a chamada Mata dos Cocais. O meio norte ele é atrelado. É uma faixa de transição localizada nos estados do Maranhão e Piauí e destaca-se como uma área de passagem entre o complexo regional da Amazônia e do Nordeste. Apresenta um clima bem mais úmido e a vegetação exuberante à medida em que avança para o oeste, à medida que vai chegando na região amazônica. A vegetação natural dessa área é a chamada Mata dos Cocais, que é uma representação de bioma regional, onde se encontra a palmeira do babaçu, no qual é extraído óleo para a fabricação de cosméticos, margarinas, sabão e lubrificantes, onde do caldo do babaçu se extrai também o palmito. Além do babaçu, nós temos também outra palmeira chamada de carnaúba com a mesma produtividade. Tudo bem? Pessoal, espero ter ajudado todos vocês nessa questão econômica. Se você assistiu a aula e não deu uma lida no PDF, galera, dê uma lidazinha no PDF legal que pode ficar aí, ó, preparadíssimo para as próximas aulas. Não esqueça, essa é a nossa primeira aula. Deixa eu só voltar aqui, ó. Olha só, lá nós vamos ter aqui também atividade, falamos um pouco sobre a geografia, falamos um pouco sobre as atividades econômicas. Na nossa aqui já foi, aqui já foi. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre os contrastes intrarregionais. Vamos ter uma aula específica para o polígono das secas, uma aula específica para as características naturais, que é a chamada base física, que é o bicho-papão de muita gente, e uma última aula sobre a aula, cadê? 1, 2, 3, 4, aula 5 e aula 6, e o Nordeste no contexto regional, para terminarmos o nosso conteúdo de geografia e preparar você para essa prova no próximo, acredito, dia 2 de dezembro, acredito eu. Galera, um grande abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima e tamo junto, hein? Vamos nessa!